Mais de 2 milhões de lares saíram da insegurança alimentar no ano de 2024. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice recuou de 27,6% em 2023 para 24,2% no ano posterior. No total, foram 2,2 milhões de lares que deixaram de estar nessa condição. Apesar disso, 18,9 milhões de domicílios ainda lidam com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que quase 1 em cada 4 domicílios ainda sofre da condição. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com Maria Siqueira, cofundadora e co-diretora executiva do Pacto contra a Fome. Olá, Maria, muito obrigada pela sua participação aqui no Hora News. Boa tarde. Boa tarde, feliz de estar falando com vocês nessa tarde aqui de primavera chuvosa em São Paulo. Bastante chuvosa, não é mesmo, Maria? Vamos lá, olha, mais de 2 milhões de lares saem da insegurança alimentar em 2024. O que significa esse número? É um número bom? Está dentro do esperado, dentro da expectativa de vocês? Sim, o Pacto contra a Fome está celebrando com entusiasmo esse momento. Temos aí um avanço muito importante que já vem acontecendo desde o ano passado, segundo os indicadores que a gente monitora do IBGE e também os dados da FAO, da ONU. E quando a gente olha para a perspectiva histórica, em 2013, o Brasil saiu do mapa da fome. Nesse último ano, nós tivemos também um anúncio novamente de saída depois de muitos anos de volta nesse patamar. E agora a gente comemora. É uma comemoração importante, a gente tem avanços no nível mais grave de insegurança alimentar e nos outros também, a insegurança alimentar leve, moderada. E isso significa que o Brasil está comendo mais e está comendo melhor. Ao mesmo tempo, a gente também tem que manter a nossa atenção e a nossa atuação, principalmente olhando para o novo contexto que se apresenta, um contexto em que a gente tem a crise climática afetando diretamente a comida que chega na mesa das pessoas por conta das questões de preço e mesmo da capacidade produtiva. E a gente também tem um contexto de desnutrição agravado pela qualidade e saudabilidade da alimentação. E esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas também no mundo todo. Então, hoje é um dia, sim, de celebrarmos e reconhecermos as conquistas que tivemos nesses últimos anos e, ao mesmo tempo, de seguir olhando para frente, rumo verdadeiramente a um Brasil sem fome e com todas as pessoas alimentadas de maneira adequada. Que maravilha, Maria. Agora me diz uma coisa, na avaliação de vocês, vocês classificam ali os domicílios, né, com insegurança alimentar leve, moderada e grave. Como é feita essa classificação? Só para a gente entender direitinho. O Brasil tem uma escala própria, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é aplicada por meio da pesquisa do IBGE, que é a PNAD contínua, e o nível mais grave, aquilo que a gente considera fome, é a insegurança alimentar grave. Essa insegurança alimentar grave é quando a pessoa já foi privada de comer por um dia ou mais. Hoje essa situação no Brasil aí atinge mais de 9 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas, e a gente tem aí então mais de 3% dos domicílios brasileiros nessa situação. Quando a gente vai para a insegurança alimentar moderada ou leve, significa que começa a haver perda de qualidade. Então, não só as pessoas não necessariamente estão privadas de comer, mas elas têm uma perda muito importante na qualidade e também na quantidade que elas estão alimentando, mas sem a privação total disso. Então, essa é a forma como aqui no Brasil a gente aplica, mede, acompanha o fenômeno da fome, felizmente agora todos os anos. E, Maria, quais são as regiões do Brasil onde apresentam os maiores índices de insegurança alimentar aqui no nosso país?
A gente segue com as regiões Norte e Nordeste com o maior percentual de pessoas em insegurança alimentar grave e moderada. Apesar disso, foram as regiões que apresentaram o recuo mais significativo. Então, em relação ali a 2023, o recuo na região Norte foi de 1,4 pontos percentuais e na região Nordeste 1,5 pontos percentuais. Já quando a gente olha para Sudeste e Centro-Oeste, caiu 0,6% e no Sul 0,8%, esse nível mais grave, que é a fome. Para a gente isso é motivo também de comemoração, porque mostra que as políticas públicas e as iniciativas da sociedade civil estão olhando também para o marcador da desigualdade. É isso, ao mesmo tempo que a gente tem ainda essas regiões mais afetadas pelo percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, a gente também tem os avanços mais significativos acontecendo nesses lugares. Então, ao mesmo tempo aqui uma celebração e um olhar atento de que esses seguem sendo territórios prioritários para a erradicação da fome no Brasil. E Maria, um ponto me chamou a atenção do levantamento de vocês. Por que que a insegurança alimentar é mais comum nos domicílios, nas casas que são chefiadas por mulheres? Isso conversa com esse ponto anterior, quando a gente fala de regionalidade. No Pacto contra a Fome, a gente entende que a desigualdade é um marcador da fome, o que significa que não é que a desigualdade gera fome, mas ela recorta. Então, quanto mais questões, né, relacionadas à desigualdade de gênero, socioeconômica, racial, essa pessoa tiver, maior a probabilidade dela passar fome. Isso porque a gente vive em um país em que o acesso a emprego, a renda e a condições justas de moradia, de saúde, de educação, ainda são marcadas por essas questões de raça e de gênero, com esse legado histórico que a gente ainda carrega como país. A gente tem acompanhado nas últimas 2 décadas uma série de avanços que são importantes para que a gente mexa nas estruturas da desigualdade, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um problema bastante sistêmico a ser enfrentado, que é revelado quando a gente fala sobre fome. E assim, por que apesar de ser uma zona de produção de alimentos, a zona rural ainda é um lugar onde tem mais insegurança alimentar do que na zona urbana? A gente se inquieta muito com essa incoerência em relação à capacidade de produção de alimentos no Brasil e também, ao mesmo tempo que a gente desperdiça um monte de alimento no campo mesmo, hoje a parte mais importante do desperdício de alimentos acontece porteira para dentro, a gente tem também uma situação de insegurança alimentar. E isso acontece na nossa leitura e na leitura de especialistas, especialmente por conta da pobreza rural. Os trabalhos no campo ainda são muito mal remunerados quando a gente compara com patamares de outros setores produtivos. Isso significa que as pessoas que estão produzindo comida estão sendo pouco remuneradas por aquilo que produzem e se estão trabalhando no campo, por exemplo, para a produção de commodity, a gente também ainda enfrenta um desafio de condições dignas de trabalho. E como um país que hoje desponta e é reconhecido como celeiro do mundo, a gente precisa enfrentar essa incoerência de frente. Olhar para a fome urbana que acontece nas cidades é olhar para o volume, então a maior parte das pessoas que estão em insegurança alimentar ainda estão nas cidades, mas olhar para a fome no campo significa a gente enfrentar essas incoerências e a desigualdade, principalmente de renda e de condições adequadas de trabalho para quem produz alimentos. Para ter comida na mesa de quem não está em situação de insegurança alimentar, é preciso contar com essas pessoas. Então,
a gente tem atuado muito fortemente nessa agenda. Nesse ano, conseguimos a aprovação de projetos de lei que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar, trazendo condições mais adequadas por meio do Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, do Plano Safra da Agricultura Familiar, que garante acesso a crédito e a condições de encontrar políticas públicas que combinem com os desafios que esse produtor tem no campo. Então, estamos empenhados para olhar para esse recorte, porque ele é fundamental para que a gente consiga realmente chegar ao núcleo duro da fome no Brasil. Nós estamos conversando com Maria Siqueira, ela é cofundadora e codiretora executiva do Pacto contra a Fome. Estamos aqui repercutindo a pesquisa do IBGE que mostrou aí que mais de 2 milhões de lares saíram da insegurança alimentar no ano passado, em 2024. Maria, fala pra gente o seguinte, como que o racismo estrutural pode estar relacionado aos dados apresentados sobre cor e raça nas regiões Norte e Nordeste? Hoje a gente entende que a desigualdade de raça, ela faz com que a pessoa tenha mais desafios de conseguir acessar coisas importantes para a saída da fome. A jornada de erradicação da fome significa conseguir acessar desde programas de proteção social para condições mínimas de acesso à moradia, mesmo comida, saúde, e para que depois essa pessoa possa ir para uma jornada de inclusão produtiva por meio do empreendedorismo, do trabalho formal e por aí em diante. E hoje o que a gente olha para os dados e eles nos revelam é que ainda há uma desigualdade muito grande no acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho, sobretudo, as políticas de proteção social, essas pessoas estão acessando, mas quando a gente pensa numa jornada mais longa de saída da fome, a gente ainda tem esse racismo estrutural que deixa com que essas pessoas continuem tendo que lutar para entrar ainda nesse mercado. Então, aqui no Pacto, a gente tem um compromisso de olhar para a desigualdade de raça e gênero como um recorte de todas as políticas públicas, desde o programa Bolsa Família, o acesso às cozinhas comunitárias e aos bancos de alimentos, e também programas da agricultura familiar e por aí em diante, porque sem isso a gente não vai conseguir também resolver o problema estrutural do racismo. Então essas coisas se retroalimentam. Enquanto a gente precisa que a gente tenha um país com condições mais equitativas de acesso à inclusão socioeconômica e às políticas públicas dessa população, a gente também, para resolver o racismo, precisa que essas pessoas estejam bem alimentadas. Então, aqui é um problema que dialoga e a gente precisa olhar para ele com muita atenção. É exatamente sobre isso que eu queria saber, né? Sobre as políticas públicas que poderiam contribuir aí, não é mesmo, para a redução da insegurança alimentar. Né, você citou algumas aí, quais seriam os próximos passos, né? Se esses dados indicam que está caminhando bem, está perto de uma solução para não ter fome no nosso país? Sim, estamos no caminho, ainda tem uma jornada longa pela frente, principalmente em relação à qualidade da alimentação dos brasileiros e a garantia de que a gente consiga seguir produzindo e garantindo o abastecimento num mundo em que a crise climática afeta principalmente as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. E nos últimos anos a gente teve a retomada e o redesenho de políticas públicas que hoje têm avaliação de impacto de que estão mexendo na extrema pobreza e na pobreza, como é o caso do programa Bolsa Família, do ajuste do salário mínimo e também de políticas que levam a comida diretamente para a mesa da população. Por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, é responsável hoje por garantir, por meio de compra do governo, com doação simultânea a organizações da sociedade civil, uma parte importante da comida que vai para a mesa das pessoas todos os dias. Também o Programa Nacional de Alimentação Escolar
tem mostrado aí dados muito impactantes do retorno dele sobre o investimento que é feito. Então, a cada $1 que é colocado no programa de alimentação escolar, 8 voltam. Então, é um programa que tem um potencial de impacto gigantesco e que atende hoje 40 milhões de alunos. Então, políticas públicas são fundamentais para que a gente siga navegando rumo a esse Brasil sem fome, com todas as pessoas com uma alimentação adequada. E a gente também precisa de uma atuação engajada e ativa da sociedade civil. A academia tem um papel fundamental de seguir produzindo evidências e conhecimento em relação às políticas públicas e aos fenômenos de insegurança alimentar num contexto que se transforma a todo tempo. O setor privado tem a necessidade de atuar diretamente junto aos seus colaboradores em garantir condições mais adequadas de trabalho que permitam o acesso à alimentação. Hoje a gente tem um dado muito estarrecedor de que uma parte muito importante das pessoas que têm carteira assinada e que ganham até um salário mínimo enfrentam insegurança alimentar. Então, esse é o momento também de convidarmos o setor privado e a sociedade civil para darem as mãos com as políticas públicas e atuarmos para realmente chegar nesse Brasil sem fome que sonhamos para termos desenvolvimento socioeconômico e condições mais justas e dignas para todos. Essa é a meta. Eu conversei com Maria Siqueira, cofundadora e co-diretora executiva do Pacto contra a Fome. Repercutimos aí os dados da pesquisa do IBGE. Maria, muitíssimo obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no Hora News. Volte sempre, viu? Obrigada a você. Uma ótima tarde a todos.